Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Olha só, Deus quer cuidar de você. Deus quer ter um relacionamento íntimo contigo. Mas talvez hoje você se sinta longe, afastado de Deus. Talvez você foi se afastando aos poucos, de pecado em pecado, de mentira em mentira, de escuridão em escuridão, e agora você percebe que está distante da casa do seu Pai. Ouça o que eu vou te dizer agora. Deus ainda te ama e Ele te recebe de volta hoje. O Senhor quer te dar novas vestes. Ele quer calçar os seus pés com sandálias novas. Ele quer perdoar os seus pecados e te receber de volta em sua casa. Na casa dele, você vai habitar todos os dias da sua vida. Deus quer cuidar de você. E você? Você quer esse cuidado? Se você quer, escreva aqui nos comentários. Deus cuida de mim. Amém? Deus cuida de mim. Eu quero ler com você o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 20 ao verso 32. Está escrito: Então o filho voltou para casa. Quando ele ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. Pai, disse o filho, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, porque está são e salvo, e o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Aí o pai saiu e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho, que desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando com prostitutas, voltou para casa e o Senhor manda matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois o seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha só que interessante. O filho pródigo, depois de ter gasto toda a sua herança, depois de ter saído da casa do pai e desonrado a confiança dele, volta para casa. O pai o recebe, não do jeito que ele merecia, mas do jeito que ele precisava naquele momento. Já o irmão, que permaneceu fiel, que sempre esteve ali fazendo tudo certo, não conseguiu entender como aquele que tinha errado tanto estava sendo recebido com honra, com festa. Para ele, aquilo não era justo. Era como se ele dissesse: meu irmão não merece isso. E é como se o pai respondesse: ele realmente não merece, mas é isso o que ele precisa. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Ele nos amou
mesmo quando ainda estávamos no pecado. Ele nos limpou, nos restaurou e nos deu uma nova chance. Não porque a gente merecia, mas porque nós precisávamos. Talvez hoje seja o dia em que você está voltando para Deus, voltando para a casa do Pai. E eu acredito que existe algo que você precisa saber. Voltar para a casa do Pai, voltar à presença dele, não é o fim da história. Na realidade, é o começo de uma nova caminhada. Sim, Deus vai te dar novas vestes, mas se você não vigiar, vai acabar sujando essas roupas do mesmo jeito que sujou as antigas. Se continuar desejando aquilo que te afastou de Deus, você vai cair de novo na mesma vida vazia de antes. Então, abra os olhos, não se engane com o brilho falso daquilo que te levou para o fundo do poço. Pare de admirar o mal, pare de justificar os seus próprios erros. Pare de chamar de liberdade aquilo que é escravidão disfarçada. Deus te chamou de volta para uma nova vida, mas essa nova vida exige decisão, vigilância, maturidade. Não dá para viver na casa do Pai com o coração ainda preso à terra distante. Ele está te recebendo com amor. Está colocando um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, vestes novas sobre você. Deus está te abraçando mais uma vez. Então, agora é a sua vez de honrar esse abraço, de valorizar esse recomeço, de viver como filho e não como alguém que está de passagem. Eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica com a qual você tem lutado, com a qual você tem travado batalhas internas e externas, escreva ela aqui nos comentários. Amém? E se você quiser receber uma palavra de Deus todos os dias, aqui no YouTube, é muito simples. Aqui embaixo no vídeo tem um botão escrito assim, inscreva-se. Você vai clicar nesse botão. Quando você fizer isso, você passa a ser inscrito aqui no canal e você pode acompanhar diariamente essa corrente de fé e de oração. Amém? Não se esqueça de ativar as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado e querido, muito obrigado por essa palavra de hoje. Eu sei que ela é necessária para muitas pessoas que estão aqui ouvindo essa mensagem. Obrigado por nos lembrar que o Senhor cuida de nós. Somos gratos porque, mesmo quando nos afastamos, o Senhor continua de braços abertos. Obrigado por nos esperar com paciência, com amor, com graça. Nós reconhecemos que precisamos do teu cuidado, precisamos da tua presença. Queremos te pedir perdão por todas as vezes em que voltamos para a tua presença, mas sem vigilância. Perdão por termos vestido novas vestes e mesmo assim olhado para trás, desejado as coisas da velha vida que levávamos. Nos perdoe por termos admirado o mal, dando outros nomes para aquilo que simplesmente se chama pecado. E por termos dado espaço para aquilo que nos afastava de Ti. Nos limpa, Senhor, nos transforma por dentro. Nós queremos ser diferentes. Derrama o seu perdão na vida dessa pessoa agora, Senhor. Que ela entenda que nem a morte pode separá-la do Senhor. Que ela pare de fugir da Tua presença, da Tua casa. Eu entrego em Tuas mãos essa pessoa que está voltando hoje, que está cansada, ferida, que se sente suja e envergonhada. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor viu o momento em que ela caiu, mas também está vendo agora esse instante em que ela decide se levantar. Eu oro para que ela sinta o teu abraço
no mais íntimo do seu ser. Que ela entenda que o Senhor a ama e que esse amor precisa estar acima dos pecados, dos desejos e dos impulsos. Que essa pessoa que me ouve agora perceba que está sendo recebida de volta. Não como escrava, como serva, como servo, mas como filho, como filha do Senhor. Eu oro por essa pessoa que precisa aprender a vigiar nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas companhias. Essa pessoa que precisa de força para cortar laços com o passado, que precisa de coragem para andar com as novas vestes e não se contaminar mais. Ajuda ela, Senhor, a abrir mão dos desejos errados, das distrações do mundo, daquilo que a levou para longe da casa do Pai. Eu apresento diante do Senhor todos os pedidos de oração que estão sendo escritos aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que têm chorado por seus filhos, por maridos e esposas, por familiares, por essa pessoa que escreveu o comentário aqui em meio às lágrimas. Eu oro por aqueles que não tiveram força, Senhor, para expressar em palavras aquilo que estão sentindo, mas que estão orando em silêncio agora. Que a tua vontade se cumpra na vida de cada um, pois o teu cuidado na vida de cada um é real. Nós cremos nisso. Que essa pessoa viva um recomeço de verdade na tua presença, pela fé, na obediência e no amor. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o quanto você tenha se afundado no pecado, a graça de Deus é suficiente e poderosa para te alcançar onde você estiver e como você estiver. Amém? Receba isso pela fé, em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para os seus contatos e para aqueles que você sabe que precisam de um recomeço. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Irmãos, mais uma vez eu quero trazer uma reflexão em um dos livros chamados Profetas Menores. Livros que são pouco pregados nas igrejas, de uma forma geral. E hoje eu quero convidar você a ler uma passagem comigo do livro de Amós. Amós era um líder incomum, um pastor pacato de Judá, sem credencial nenhuma, a não ser a palavra de Deus. Mas mesmo assim, ele desafiou os vizinhos do norte a se arrependerem do seu desrespeito à justiça e da sua sede pelo materialismo, declarando que somente quando eles seguissem a liderança divina é que o povo seria salvo do castigo. Sabe, irmãos, o livro de Amós é profundamente atual. Daqui a pouco eu vou ler a passagem com você. Mas eu quero dizer que ele não é só uma mensagem para o povo de Israel do século 8 a.C., mas ele é um espelho profético que reflete os pecados da nossa sociedade moderna. O profeta se dirigia a uma cultura que, em muitos aspectos, se parece demais com a nossa cultura. Uma cultura materialista, onde o sucesso era medido pela riqueza, pelo luxo e pelo acúmulo de bens. As elites viviam em casas adornadas com marfim, enquanto os pobres eram esmagados e explorados. Não parece com o nosso tempo?
em que a ostentação é celebrada nas redes sociais e a desigualdade se alastra por todo o mundo, nas ruas das grandes cidades? Amós falava a uma sociedade marcada pela ganância desenfreada, onde os poderosos distorciam o direito e vendiam o justo por prata, como está em Amós 5, verso 12. Hoje em dia, nós vemos grandes escândalos de corrupção, empresas que enriquecem à custa da dignidade dos trabalhadores, sistemas que favorecem sempre os mesmos, enquanto os marginalizados seguem invisíveis. Aquela também era uma cultura arrogante, onde o povo acreditava ser intocável por causa dos seus rituais religiosos. Ou seja, eles iam ao templo, ofereciam sacrifícios, cantavam louvores, mas Deus os rejeitava, porque seus corações estavam longe da justiça e da retidão. Isso nos confronta, porque muitos hoje frequentam igrejas, usam uma linguagem religiosa, uma linguagem gospel, mas ignoram os fundamentos do reino de Deus: justiça, misericórdia e fidelidade. O profeta Amós adverte que nenhuma cultura sobrevive muito tempo quando está fundamentada na opressão, na indiferença com o sofrimento alheio, na idolatria do dinheiro e no culto vazio. Ele diz com clareza, em Amós capítulo 5, verso 14, busquem o bem, não o mal, para que vivam. Isso aqui não é só um chamado espiritual, mas é um chamado existencial, um chamado social e urgente. Hoje, nós vivemos tempos de abundância tecnológica e escassez de compaixão. Produzimos inteligência artificial, mas não conseguimos resolver o problema da fome no mundo. Temos prédios luxuosos e crianças dormindo na calçada. A fé, muitas vezes, é usada como instrumento de poder político e não como expressão de amor ao próximo. Sabia que quando você dá o like no vídeo, o YouTube entrega ele para outras pessoas? Essa mensagem, quando você dá o like, é recomendada para que outras pessoas assistam. E como eu gostaria que muitas pessoas assistissem a essa palavra, a essa reflexão que nós trouxemos hoje. Então dê o seu like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Sabe, assim como naquela época, Deus continua buscando um povo que vive com integridade. Sabe, irmãos, assim como naquela época, até hoje, Deus continua buscando um povo que viva com integridade, que não negocie princípios por conveniência e que transforme a adoração em ação. A mensagem de Amós não é só um recado amargo. Sabe aquelas mensagens que você geralmente não vai ouvir no púlpito das grandes igrejas? Então, essa é a mensagem pregada por Amós. Um apelo à mudança. Um apelo para que a justiça volte a correr como as águas e a retidão como um ribeiro perene. É o que ele escreveu em Amós capítulo 5, verso 24. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Porque quando o povo vive segundo a justiça de Deus, o culto se torna agradável, o louvor é verdadeiro e a sociedade é restaurada. No final dessa mensagem eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: que a minha adoração seja sincera. Amém? Escreva isso aqui nos comentários. Que a minha adoração seja sincera. O capítulo 5 de Amós
é uma das seções mais contundentes contra a religiosidade vazia de Israel. Amós denuncia um povo que mantém ritos e festas religiosas, mas ignora a justiça, o cuidado com os pobres e a ética no cotidiano. Deus não se impressiona com formas religiosas externas, mas ele se agrada de uma sociedade que pratica a justiça. O termo justiça, no hebraico, aqui é a retidão nos relacionamentos humanos e comunitários. Já a expressão juízo, que é mispá, se refere à aplicação prática dessa justiça no tribunal ou na vida cotidiana. Ou seja, era um povo que fazia sacrifícios, que cantava louvores, participava dos cultos, mas vivia de forma corrupta, exploradora e injusta. Por isso, Deus rejeita o culto e clama por justiça como um rio, contínua, abundante e fluida. O grito do profeta Amós é o mesmo que ecoa nas ruas, nos púlpitos proféticos que nós ainda temos nos dias de hoje, e nas vozes que se levantam contra a hipocrisia religiosa. O pastor batista Martin Luther King, em seu discurso histórico Eu Tenho um Sonho, ele citou esse versículo. Ele diz assim no discurso: não estamos satisfeitos e não estaremos satisfeitos até que a justiça corra como as águas e a retidão como um ribeiro perene. Isso mostra que a mensagem de Amós não é datada, mas ela é eterna, atemporal. Onde houver desigualdade, racismo, corrupção, exploração do pobre, culto vazio e insensibilidade à dor e às necessidades do próximo, a profecia se atualiza. Esse é o recado que o Espírito Santo está dando à igreja hoje. Não adianta cantar lindos louvores se a justiça não for praticada. Não adianta levantar as mãos nos cultos se elas não estiverem estendidas para ajudar o necessitado. Não adianta falar de avivamento se ele não gerar arrependimento, compaixão, generosidade e justiça. A justiça é a liturgia que Deus não rejeita. Diante dessa palavra, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e perguntar: o que Deus quer de mim? Sabe, porque muitas vezes a gente fica esperando que Deus haja de forma coletiva, mas a mudança começa individualmente. Pergunte a si mesmo: o que Deus quer de mim? Tem uma resposta que pode ser a sua resposta, que está no livro de Miqueias, capítulo 6, verso 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor exige de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Nós não podemos viver uma fé apenas de palavras, mas sim de ações coerentes com o caráter de Deus. A espiritualidade verdadeira se revela na maneira como tratamos o próximo, especialmente os mais vulneráveis. Tiago, capítulo 1, versos 26 e 27, diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. E o verso 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários e declare pela fé que a minha adoração seja sincera. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra
tão atual, tão desafiadora para nós. Queremos ser uma geração que vive a tua justiça. Não apenas falamos em teu nome, mas caminhamos segundo o teu coração. Nos perdoa, Pai, pelas vezes em que nos escondemos atrás da nossa religiosidade, atrás de rituais, de cultos vazios, enquanto ignoramos a dor do próximo. Purifica o nosso coração e a nossa adoração e alinha as nossas intenções aos valores do teu reino. Que a justiça corra em nossa vida como um rio, constante, puro e vivo. Levanta em nossos dias vozes proféticas que não tenham receio de denunciar o erro e que promovam o arrependimento e a restauração. Ensina-nos, ó Deus, a praticar o bem, a buscar a equidade e a amar a misericórdia. Que cada um de nós seja um canal do teu amor e da tua justiça nessa terra sedenta. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. E eu sei que a maioria desses pedidos vem justamente dessas pessoas que são menos favorecidas, pessoas que não têm recursos físicos, emocionais, espirituais, mas elas têm a fé. Elas têm, ó Deus, a esperança que é depositada aqui através dessa oração. Que o Senhor atenda a cada pedido aqui segundo a tua vontade, ó Deus. Que cada pessoa que for alcançada por essa palavra, cada família, ó Deus, que for alcançada por essa mensagem, seja tocada pelo teu Espírito e esteja com o coração aberto para uma mudança. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus pode transformar uma nação, pode transformar uma igreja, uma família e uma vida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui amanhã para mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti com humildade, com confiança, te agradecendo, ó Deus, por mais uma semana que está começando. Nesse momento eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Eu quero entregar a semana desse irmão e dessa irmã em tuas mãos. Que seja uma semana de progresso, de paz, uma semana de realizações. Que seja uma semana em que eles sintam a tua presença em cada detalhe. Não permita, Pai, que o medo paralise essa pessoa. Não permita que a insegurança vença, que o cansaço tire o foco dela. Fortalece esse coração. Traz clareza, direção e ânimo renovado. Que nenhuma muralha permaneça de pé diante daquele que tem depositado a sua confiança no Senhor. E que ao final desta semana, essa pessoa olhe para trás e perceba o quanto o Senhor foi bondoso, o quanto o Senhor esteve presente. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os caminhos dela, Pai. Que o Senhor destrave no mundo espiritual aquilo que tem sido travado e que ela possa continuar prosseguindo e avançando, segundo a tua vontade. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida nesse novo começo.
Que esta semana seja uma semana leve, uma semana produtiva, uma semana cheia da presença do Senhor. Que as portas se abram para você. Que aquilo que estava travado volte a fluir. Que a sua mente esteja em paz. Que as suas emoções estejam firmes. E que você caminhe com propósito, com coragem e com fé. E que tudo aquilo que quiser te paralisar, tudo aquilo que quiser enfraquecer a sua fé ou tirar a sua motivação, caia por terra. Não tenha nenhum poder contra você. Amém? A palavra que Deus colocou no meu coração hoje está em Salmos 18, verso 29. Salmos 18, verso 29. Com a ajuda do meu Deus, eu posso saltar muralhas. Aleluia. E é nessa força que você vai viver a sua semana. Nada, absolutamente nada vai te impedir de avançar. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. É uma alegria ter você aqui. Eu sempre peço aqui, no começo dos meus vídeos, algumas coisas que são muito importantes para a gente. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo, aqui do lado de cá. Ó. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, fique à vontade para fazer isso, se tornando membro do canal ou nos apoiando através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Minuto com Deus é um ministério independente. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, postando mensagens cristãs todos os dias para a sua edificação. Então, se você considera importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui, você também tem a oportunidade de nos apoiar. Amém? Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Irmãos, essa passagem que eu li, com a ajuda do meu Deus, eu posso saltar muralhas, foi escrita por Davi, num momento muito especial da vida dele. Davi não estava mais fugindo, ele já tinha passado pelos vales mais escuros, pelos desertos mais solitários, pelas humilhações mais profundas. Esse salmo foi escrito depois que ele finalmente recebeu livramento dos seus inimigos. Depois que Saul, que estava perseguindo ele, já não estava mais no trono. Davi estava agora em segurança. Mas ele não se esqueceu de tudo que ele viveu. É por isso que o Salmo 18 é tão forte. Ele é uma declaração de gratidão, mas ele também é uma lembrança viva de tudo que o rei teve que enfrentar até aquele momento. Foi nesse contexto, lembrando de todas as vezes que Deus o fortaleceu para não desistir, todas as vezes em que o Senhor fez com que ele continuasse lutando, todas as vezes em que Deus o ajudou a fugir, a suportar, a vencer. Foi nesse contexto que Davi escreveu essas palavras. Com a ajuda do meu Deus, eu posso saltar muralhas. Davi sabia o que era ter muralhas diante de si. Ele sabia o que era ter pessoas mais poderosas, soldados mais armados e situações mais injustas. Mas ele também sabia que com Deus ao seu lado, ele não precisava derrubar a muralha inteira. Ele só precisava de coragem suficiente para saltá-la. E eu sei que você também tem muralhas diante de você. Tem coisas que parecem te impedir de crescer. Tem situações que se repetem
e te fazem duvidar do seu valor. Tem feridas que você até achou que já tinha superado, mas que ainda doem dentro do seu peito. Tem dias em que você se pergunta se ainda vale a pena tentar. E tem pessoas ao seu redor que não fazem ideia das lutas que você enfrenta em silêncio. Mas eu quero que você ouça isso. Você vai vencer. Tudo isso. Você vai passar por cima dessas coisas. Eu não estou falando aqui de força humana, de capacidade humana. Não é sobre você ter a estratégia perfeita, a coragem perfeita ou o plano perfeito. É sobre confiar em Deus. E com a ajuda dele, você vai conseguir saltar. Mesmo que pareça alto demais, mesmo que pareça tarde demais, mesmo que pareça que ninguém mais acredita em você, com Deus você vai avançar. Amém? Esse versículo, irmãos, que Davi escreveu, foi no momento em que ele tinha passado pelas lutas mais difíceis da sua vida. Não era uma promessa vazia, era um testemunho real. Ele sabia do que estava falando. Davi sabia o que era ser perseguido, injustiçado, desprezado. Ele sabia o que era viver escondido nas cavernas, esperando o tempo de Deus, enquanto tudo ao redor dele parecia estar dando errado. E mesmo assim, ele declara com autoridade, com fé: com a ajuda do meu Deus, eu posso saltar muralhas. Você pode escrever isso aqui nos comentários? Com a ajuda do meu Deus, eu posso vencer. Com a ajuda do meu Deus, eu posso vencer. É isso que nós precisamos lembrar. A fé que vence não é a fé que foge da batalha, é a fé que avança, mesmo quando tudo parece travado. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 31, o seguinte: se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Paulo está dizendo a mesma coisa que Davi disse. Ele está dizendo que quem caminha com Deus não precisa temer as barreiras, porque o Senhor vai à frente. E nenhuma força deste mundo pode deter alguém que anda debaixo da vontade de Deus. Davi saltou muralhas. Paulo superou prisões. E você também vai seguir em frente. Com fé, com obediência, com fidelidade. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Não é na sua força, é na força do Senhor. Mas vai acontecer, vai destravar, vai romper. Nada, nem o medo, nem a culpa, nem as palavras negativas que você ouviu um dia, nada disso vai te impedir de avançar nessa semana. Talvez essa semana você receba uma notícia inesperada. Pode ser algo no seu trabalho, na sua família, ou até uma resposta que você estava esperando de alguém e ela venha negativa. Talvez você esteja começando essa semana já cansado, sem saber como vai conseguir ter energia para tudo que você precisa resolver. Ou quem sabe você esteja tentando recomeçar em alguma área, sabe? Depois de tanto tempo parado e os primeiros passos ainda estejam difíceis demais para você. Em momentos assim, vem a vontade de desistir, de parar, de recuar. Mas é aí que entra a sua decisão. Você vai deixar isso te travar ou vai confiar que Deus está agindo mesmo quando você não vê? Avançar não significa que tudo vai dar certo do seu jeito. Significa que você não vai voltar atrás, que você não vai se entregar, que mesmo com medo, você vai fazer o que precisa ser feito. Vai levantar, trabalhar com aquilo que você tem em mãos, você vai orar,
vai perdoar se for preciso, vai dizer não se for necessário, porque quem confia em Deus aprende a reagir com sabedoria, não com desespero. A muralha continua lá, mas a sua postura diante dela é que muda tudo. A dor pode vir, mas você não vai deixá-la definir o seu caminho. A crítica pode surgir de onde você menos espera, mas você vai lembrar quem é que te chamou. O atraso, a demora, pode frustrar muitas vezes, mas você vai continuar caminhando, porque quem avança com Deus não depende da aprovação dos outros, nem de resultados imediatos. Depende só da convicção de que Deus está no controle. É isso. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Que essa seja uma semana surpreendente para você. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua semana. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Se o Espírito Santo trouxe à sua mente uma situação específica, escreva ela aqui. Se você se lembrou de alguém por quem você está orando, alguém da sua casa, alguém que você conhece que está passando por uma dificuldade, alguém que está num hospital, que está enfrentando uma enfermidade, uma crise familiar, coloque o nome dessa pessoa aqui. A oração tem poder. A oração feita em nome de Jesus tem poder em seus efeitos. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos aproximamos de Ti, Senhor, nesse momento, com reverência e com fé. Nós nos humilhamos na Tua presença. Primeiro queremos Te agradecer, Senhor, porque mesmo quando as coisas não saem como a gente espera, o Senhor continua sendo bom. Obrigado por cada livramento que nós nem percebemos muitas vezes. Obrigado por cada noite que o Senhor nos guardou. Obrigado por mais uma semana que o Senhor nos permite começar com a Tua graça sobre nós. Te agradecemos porque mesmo em meio às nossas limitações, o Senhor continua tendo paciência com a gente. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Nós também queremos, com humildade, Te pedir perdão. Perdão pelas vezes em que deixamos o medo falar mais alto. Pelas vezes em que desacreditamos do Teu cuidado e tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças. Perdoa, Pai, quando deixamos a ansiedade nos dominar, quando agimos com raiva, quando perdemos a paciência, quando falamos sem pensar, ou quando nos afastamos de Ti. Perdoa, Senhor, o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas atitudes que muitas vezes não refletem o Teu caráter. Nos limpa, nos renova e nos ensina a caminhar em santidade. Eu quero orar por essa pessoa que está aqui comigo ouvindo essa palavra. Eu oro por esse irmão e essa irmã que começou essa semana precisando de força, de ânimo e de coragem. Que o Senhor coloque um novo espírito dentro dela. Um espírito de determinação, de confiança, de obediência. Que essa semana não seja marcada pelo desânimo, mas que seja cercada de pequenas vitórias diárias. E mesmo se as dificuldades vierem, que ela tenha sabedoria para reagir. Que ela saiba o momento de falar e o momento de se calar. Que ela saiba quando agir e quando esperar. Que ela sinta paz, mesmo diante daquilo que ainda não está resolvido. Que ela saiba que com a ajuda do Senhor, nada será grande demais, a ponto de paralisar os planos que vêm do alto. Que ela avance, Pai, nos seus sonhos, nas suas metas, nos seus relacionamentos, que ela cresça na intimidade com o Senhor,
que ela cresça como pessoa, como serva, como ser humano. Que ela não aceite mais ficar parada onde o Senhor já mandou ela sair. Que ela não aceite mais viver num ciclo de medo, culpa ou estagnação. Renova essa mente, Pai. Renova essa alma. Renova essa força interior que só o Teu Espírito pode nos dar. Eu quero interceder por cada pedido de oração que está sendo colocado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando batalhas na saúde. Que o Senhor visite hospitais, lares, leitos de dor e derrama a Tua cura. Eu quero orar por aqueles que estão clamando pela conversão de alguém da sua família. Pelo seu filho, sua filha, pelo seu cônjuge, pela sua mãe, por um amigo. Eu oro por aqueles que sofrem por ver alguém tão distante da Tua presença. Eu quero colocar diante do Senhor também, ó Pai, aqueles que estão presos em vícios. Vício do álcool, das drogas, dos jogos, vício da pornografia. E eu quero orar não só por essa pessoa que está presa nesses vícios, mas pelas famílias que são afetadas, direta ou indiretamente, por causa desse comportamento. Que o Senhor quebre correntes, tire o desejo da alma e traga libertação completa. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que vivem um momento de dificuldade financeira. Pessoas que estão escrevendo aqui nos comentários, que entregam suas finanças em Tuas mãos e que confiam que o Senhor vai fazer o melhor por elas e pelas suas respectivas famílias. Pessoas que vão escrever aqui o nome de um filho, uma filha, um irmão, alguém que está passando por um momento de necessidade, alguém que está endividado, endividada. Eu apresento todos esses nomes no Teu altar, porque eu sei que o Senhor conhece cada um e que nada passa despercebido aos Teus olhos. Ó Deus, contempla cada lágrima derramada aqui durante essa oração, cada clamor silencioso que não consegue nem se transformar em palavras. E atenda, ó Deus, cada pedido segundo a Tua vontade. Não porque merecemos, mas porque dependemos de Ti. É por isso que eu oro e desde já Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória, de milagre, de respostas para a sua vida. Amém? Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre você que está aí no seu trabalho, que está aí dirigindo o seu carro, dentro do ônibus, do metrô, onde quer que você esteja. Que a paz de Cristo alcance você nesse momento. Amém? Hoje eu quero falar sobre um tema aqui no Minuto com Deus, que as pessoas me perguntam bastante. Como ser abençoado por Deus? Como eu posso ser abençoado por Deus? O que fazer para viver uma vida abençoada? Você já se perguntou como receber as bênçãos de Deus? Você já pensou a respeito disso? Eu peço que você fique comigo aqui até o final desse vídeo, porque talvez muitas perguntas que você tem feito sobre ser abençoado serão respondidas aqui. Presta atenção.
Muitas pessoas desejam as promessas de Deus, mas elas não sabem como alinhar a sua vida com a vontade dele. Como nós podemos experimentar essa abundância em todas as áreas, mas principalmente a abundância espiritual? O que a Bíblia nos ensina sobre viver debaixo da bênção divina? Se essas perguntas já passaram pela sua mente, eu convido você a ouvir essa mensagem até o final. Amém? Mas antes de tudo, eu quero começar orando por você, pela sua família, por todas as áreas da sua vida. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus, Pai de amor e misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, com o coração aberto para receber a Tua direção e a Tua bênção. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que está me ouvindo agora, para que ela compreenda que as Tuas promessas são para aqueles que andam nos Teus caminhos. Que toda dúvida, todo medo, toda insegurança e toda incredulidade sejam dissipados agora. Que nenhuma barreira espiritual impeça essa vida de experimentar a plenitude da Tua graça. Eu peço que o Senhor abençoe, ó Deus, essa irmã e esse irmão em todas as áreas da sua vida. Sua casa, seu trabalho, sua saúde, sua vida espiritual. E que ela entenda que a maior bênção de todas é a Tua presença. E que buscar a Ti de todo o coração é o primeiro passo para viver uma vida abundante. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor nos ouve. E é por isso que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, eu quero pedir algo muito importante. Dê o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, para você não perder nenhum dos nossos vídeos que são postados aqui diariamente. Essas ações levam apenas alguns segundos, mas elas fazem com que nós alcancemos milhares de pessoas todos os dias com a palavra de Deus. No final da mensagem, eu vou orar por você, por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé: eu serei abençoado. Eu serei abençoada. Escreva isso com convicção. Amém, meu irmão, minha irmã? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Presta atenção. A chave para ser abençoado, para ser abençoada, está na obediência. Em Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2, Deus diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Presta atenção, a obediência à palavra de Deus é o caminho para experimentar as suas bênçãos. Muitas vezes nós queremos ser abençoados, mas nós ignoramos os princípios estabelecidos por Deus. Nós não podemos querer as promessas sem viver conforme a vontade de Deus. A obediência gera frutos e Deus honra
aqueles que o buscam com sinceridade. Segunda coisa, Deus se agrada de pessoas que têm um coração generoso. Provérbios capítulo 11, verso 25, está escrito o seguinte: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Uma vida abençoada não está relacionada somente a receber, mas também a dar. Quem abençoa os outros será abençoado. Deus se agrada de um coração generoso, de um coração que esteja pronto para ajudar. A bênção não é só sobre o que recebemos, mas sobre o que compartilhamos. Quando nos tornamos um canal de bênção na vida dos outros, Deus nos abençoa. Deus nos faz prosperar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Terceira coisa, terceiro princípio que é importante você saber. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, verso 33. Jesus está nos dizendo, olha só, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Muitas pessoas correm atrás de bênçãos materiais, mas esquecem que a verdadeira prosperidade vem quando colocamos Deus no centro da nossa vida. A maior bênção não é o que Deus pode nos dar, mas é a presença dele em nós. Se você deseja ser abençoado, priorize a sua vida espiritual. Faça de Deus a sua prioridade e Ele vai cuidar do restante. Amém? Quando você estiver buscando a Deus em primeiro lugar, as outras áreas da sua vida vão se alinhar, vão se equilibrar, se organizar. Quarta coisa que nós podemos aprender hoje através desse breve estudo: viva com gratidão. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes a bênção já está ao nosso redor, mas nós não conseguimos percebê-la, porque estamos sempre focados naquilo que nos falta. Um coração grato reconhece a bondade de Deus em tudo e por isso atrai ainda mais bênçãos. Quando nós aprendemos a agradecer, a nossa perspectiva muda e a nossa fé cresce. Deus abençoa aqueles que têm um coração grato, um coração agradecido. Olha só, ser abençoado por Deus não significa apenas receber coisas boas, mas viver uma vida alinhada com os propósitos dele, com a vontade dele. A verdadeira bênção é ter um relacionamento profundo com Deus. É andar em obediência, é praticar a generosidade, é buscar o reino do Senhor em primeiro lugar e ter um coração agradecido por tudo aquilo que nós temos. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Agradeça a Ele. Agradeça a Deus por estar vivo. Agradeça a Deus pelos seus sentidos, pela sua visão, pela sua audição, pelo seu paladar, pelo seu tato. Agradeça ao Senhor. Deus quer te abençoar, mas Ele deseja, acima de tudo, que você o conheça, que você se aprofunde no conhecimento dEle e ande nos seus caminhos. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se você quer ser abençoado
em alguma área específica da sua vida, escreva aqui nos comentários qual é essa área, o que tem te faltado. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, uma situação específica, escreva ela aqui e nós vamos orar juntos. Eu vou orar por todos os pedidos de oração que forem escritos aqui. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com gratidão, com humildade, reconhecendo, Pai, que toda bênção vem de Ti. Ajuda-nos a viver conforme a Tua palavra, a buscar o Teu reino em primeiro lugar e a ter um coração generoso e grato. Se existe algo que tem nos afastado das Tuas promessas, que tem impedido o Teu agir em nossa vida, nos mostra, Senhor, e nos ensina a caminhar de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, derrama a Tua graça sobre essa pessoa que está orando comigo agora. Fortalece a fé desse irmão e dessa irmã e mostra a eles que a maior bênção de todas é a Tua presença. Eu quero orar, meu Pai, por cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor já conhece cada um deles. O Senhor sabe das dores, dos desafios e das necessidades. Para aqueles que oram em busca da cura, que o Senhor estenda as Tuas mãos e opera um milagre nessa vida. Para aqueles que lutam contra as dificuldades financeiras, ó Deus, que o Senhor abra as portas, que o Senhor dê provisão a essa casa, não deixe que nada falte para essa família. Para aqueles que enfrentam crises familiares, que o Senhor dê reconciliação, que o Senhor restaure a paz e a alegria nesse lar. Ó Deus, tem muitas pessoas que são alcançadas por essa mensagem, que nesse momento se sentem sozinhas e abatidas. Mas eu peço que o Senhor renove a força delas, encha o coração delas de esperança. Ó Deus, que cada pedido mencionado aqui nos comentários seja respondido de acordo com a Tua vontade, porque nós reconhecemos que a Tua vontade é soberana e que ela é melhor do que a nossa vontade. Eu quero orar ainda, meu Deus, por aqueles que estão afastados de Ti, pelas pessoas que se afastaram dos Teus caminhos e que, pela Tua misericórdia, hoje foram alcançadas por essa mensagem. Que hoje seja um dia de retorno, um dia de renovação espiritual. Que essa pessoa sinta o Teu amor, chamando ela de volta, e que ela encontre forças para recomeçar. Fortalece a fé dessa pessoa que está me ouvindo agora, Deus. Dê a ela paz, dê a ela direção, dê a ela coragem para continuar confiando em Ti. Que ela possa experimentar uma nova fase na sua vida, repleta da Tua presença, cheia das Tuas bênçãos. É por isso que eu oro e desde já Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Não saia sem dar o like no vídeo e sem escrever essa declaração aqui. Eu serei abençoado. Eu serei abençoada. Amém? Escreva isso com convicção. Escreva isso pela fé. Não importa como esteja a sua situação. Não importa que tipo de problema você esteja enfrentando. Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Essa mensagem abençoou o seu dia? O Espírito Santo ministrou de alguma forma ao seu coração? Então não guarde apenas para você. Mande essa mensagem para os seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar. Selecione a opção WhatsApp
e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todos os seus contatos. A palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. E eu quero convidar você a conhecer os outros canais que fazem parte do nosso ministério. Aqui, na descrição do vídeo e no comentário fixado, tem o link para você conhecer todos eles. Nós temos o canal Minuto com Deus Animações, tem o canal Pastor Edivaldo Oliveira, o canal Minuto Reflexão e o canal Minuto com Deus Kids. Todos esses canais postam vídeos diariamente para a sua edificação. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Durante essa semana, nós refletimos sobre a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Cada parte dessa oração tem muito a nos ensinar sobre como viver em comunhão com Deus, como depender de Deus em todas as áreas da nossa vida. Ontem eu não tive como gravar a mensagem do dia, porque eu estou resfriado e a minha voz estava muito rouca. Mas hoje eu estou aqui para compartilhar a última mensagem dessa série e em uma próxima oportunidade eu vou gravar a mensagem que deveria ter gravado ontem, que seria Perdoa as nossas ofensas. Hoje nós vamos falar sobre uma expressão que Jesus usou na oração do Pai Nosso, que foi livrai-nos do mal. O texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 13. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Apenas a parte A desse versículo. Esse pedido de Jesus é muito profundo, porque nele nós reconhecemos que enfrentamos perigos espirituais todos os dias. Nós vivemos em um mundo onde somos constantemente cercados por tentações. Mas nós também contamos com a graça de Deus para nos proteger e nos guiar. Então, nessa reflexão de hoje, nós vamos entender como nós podemos vencer o mal, olhando para os ensinamentos de Jesus, para a sua vitória sobre as tentações e as ferramentas espirituais que ele nos deixou. Antes da gente começar, eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários: minha vida está guardada em Deus. Declare isso com fé, irmãos. Minha vida está guardada em Deus. Escreva também aqui o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você e por todas as áreas da sua vida. Aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like no vídeo, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Deixou o seu joinha aqui? Que Deus te abençoe. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Ou se você quiser, você também pode nos ajudar pelo Pix. A chave é o nosso CNPJ e vai estar aqui na descrição desse vídeo. Completando esse texto que eu li, eu quero ler também no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 41, onde está escrito: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou isso aos discípulos no Getsêmani, momentos antes dele ser preso. A fraqueza da carne nos lembra que, sem vigilância e oração, nós nos tornamos vulneráveis. Ser vigilante é estar atento aos ataques do inimigo e às nossas próprias inclinações para o pecado. Assim como os discípulos, muitas vezes nós dormimos espiritualmente, quando deveríamos estar atentos. Jesus nos dá o exemplo. Ele mesmo orava constantemente. Ele se fortalecia para enfrentar os desafios e para resistir às tentações. Agora é importante você entender que Deus é fiel e Ele não nos deixa sozinhos
enquanto nós estamos enfrentando o mal, enfrentando as tentações. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo escreveu o seguinte: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Nenhuma tentação é insuperável quando eu e você estivermos em Cristo. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Toda tentação pode ser vencida quando nós estivermos em Cristo. Deus conhece as nossas limitações e na sua fidelidade Ele sempre provê uma fuga. Por isso é essencial manter a nossa confiança em Deus, manter a nossa comunhão com Ele e buscar refúgio nele nos momentos de provação. Quando você enfrenta as tentações, você tem que se lembrar que elas não têm o poder de vencer você, se você estiver ancorado em Deus. A fidelidade do Senhor é a nossa segurança. Outra coisa importante que nós temos que considerar é que devemos resistir ao diabo e nos submetermos a Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito: Portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. A submissão a Deus é o ponto de partida para a vitória espiritual. Sem ela, resistir ao diabo se torna inútil. Quando nós nos entregamos completamente ao Senhor, o inimigo perde o domínio sobre as nossas vidas. Jesus nos mostrou o caminho lá no deserto. Ele resistiu às tentações usando a palavra de Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo e fortalecido ainda pelo jejum. Assim ele derrotou Satanás. Da mesma maneira, nós devemos estar espiritualmente fortalecidos para enfrentar as tentações e as batalhas diárias. E como nós nos fortalecemos? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, orando todos os dias. Por isso esse canal aqui existe. O nosso propósito é trazer para você uma reflexão diária da palavra de Deus. Irmãos, nós temos que entender que o mundo espiritual é real. Ele não é fictício. E as armas espirituais para vencer o mal estão à nossa disposição. Jesus nos deixou ferramentas poderosas para vencer o inimigo. O jejum e a oração eu já falei. Basta a gente ver que, antes de enfrentar o diabo, Jesus jejuou e orou. O jejum nos ajuda a dominar a carne e a focar em Deus. Outra arma que nós precisamos ter é a palavra de Deus no nosso coração e nos nossos lábios. Jesus conseguia resistir às tentações porque estava cheio da palavra de Deus. Cada tentação era rebatida com a Escritura, mostrando que a palavra é uma arma contra o inimigo. E outra coisa que você deve ter é a presença do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, nós temos discernimento e poder para resistir ao mal. Eu e você estamos em uma batalha constante, mas em Cristo a nossa vitória é certa. Quando nós oramos, como Jesus ensinou, livrai-nos do mal, isso não é apenas um clamor por proteção e não deve ser somente uma repetição automática, mas sim um compromisso de viver em submissão a Deus, confiando na sua fidelidade e usando as ferramentas espirituais que Ele nos deu. Jesus venceu o mal para que nós também pudéssemos vencê-lo. Eu e você não estamos sozinhos nessa luta. Amém? Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Nesse momento eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer por essa palavra tão edificante, tão poderosa e que vai abençoar muitas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor nunca nos deixa sozinhos. Obrigado por nos ensinar a orar e por nos mostrar que podemos pedir a tua proteção contra o mal. Reconhecemos que somos fracos, que somos vulneráveis
e que sem Ti não podemos resistir às tentações que enfrentamos todos os dias. Hoje, Senhor, nós nos submetemos à Tua soberana vontade e pedimos ao Senhor: livra-nos do mal. Livra-nos, ó Pai, das armadilhas que o inimigo tem colocado em nosso caminho. Nos dê discernimento para reconhecer os perigos espirituais. Ajuda-nos a ser vigilantes e a buscar a Tua presença em oração, assim como Jesus nos ensinou. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos fortaleça com a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, para que possamos resistir a toda e qualquer tentação e viver de forma que agrade o Senhor. Eu oro, meu Deus, por todos aqueles que enfrentam lutas espirituais, tentações e provações. Que cada pessoa encontre refúgio em Ti, Senhor, e que a Tua fidelidade seja revelada a esse irmão e a essa irmã, em todas as áreas de suas vidas. Eu também quero clamar ao Senhor por aqueles que enfrentam enfermidades, aqueles que enfrentam dificuldades nos relacionamentos familiares, as pessoas que estão enfrentando crises financeiras ou desafios emocionais. Pai, por misericórdia, estende a Tua mão de poder e traz cura, restauração e paz. Que todos possam experimentar o Teu amor e o Teu cuidado, sabendo que Tu és um Deus fiel. Nós declaramos que o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, pois nós somos Teus filhos, estamos guardados e protegidos pelo Teu sangue. Entregamos tudo a Ti e confiamos que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós oramos e desde já Te agradecemos, porque não oramos por nós mesmos, mas oramos baseados e respaldados pelo sangue do Teu Filho Jesus, derramado na cruz do Calvário, por causa dos nossos pecados. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Que o Senhor te livre de todo mal durante essa semana. Que você possa orar, vigiar e tomar posse de todas as armas espirituais que Deus colocou à sua disposição. Declare pela fé: eu sou vencedor, eu sou vencedora. Minha vida está guardada em Deus. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. A palavra de Deus tem o poder de trazer esperança na vida das pessoas. Clique aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão, para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, preenchendo cada detalhe com o amor de Deus incondicional e com a sua graça infinita. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem poderosa de fé, esperança e transformação. Todos os dias são novas oportunidades que Deus nos dá para nos aproximarmos mais dele e para agradecermos pela sua misericórdia, que é incomparável e sem limites. A cada manhã, o Senhor renova as suas promessas sobre nossas vidas, nos dando a chance de recomeçar, independentemente do que aconteceu ontem ou até mesmo hoje. Deus é capaz de fazer algo novo, extraordinário e milagroso em sua vida. Algo que você talvez nem tenha imaginado. Recentemente, enquanto eu lia os comentários dos vídeos, uma mensagem específica me chamou bastante a atenção. Um irmão escreveu o seguinte: Pastor, eu leio a Bíblia todos os dias, oro constantemente, mas parece que nada muda. Está tudo muito ruim e eu estou muito insatisfeito.
Essas palavras me fizeram refletir de uma forma muito profunda. Muitas vezes, mesmo quando estamos buscando a Deus, nos dedicando em oração e meditando na palavra dele, nós podemos sentir que nada está avançando em nossas vidas, que estamos estagnados e que o cenário ao nosso redor permanece inalterado. Esse sentimento de insatisfação pode ser desafiador, mas eu quero te dizer que Deus nunca nos abandona. Essa situação me fez lembrar do povo de Israel, que passou longos 40 anos caminhando em círculos no deserto. Deus havia prometido a eles uma terra de abundância, uma terra onde manava leite e mel, mas eles não chegaram lá imediatamente. E você pode se perguntar, por que isso aconteceu? A resposta está no coração. O coração deles ainda não estava pronto para receber a promessa, para viver plenamente o que Deus tinha preparado. E talvez hoje algo semelhante esteja acontecendo com você. Talvez você esteja se perguntando por que as coisas ainda não mudaram, mesmo com suas orações, mesmo com a sua busca constante. Deus pode estar preparando o seu coração para algo maior. Muitas vezes, o deserto que enfrentamos em nossas vidas não é apenas um lugar de dificuldades ou desafios, mas também um lugar de aprendizado e transformação. O Salmo 34, no versículo 19, nos diz: O justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Mesmo quando nos encontramos em meio a tribulações, dores e angústias, Deus está ali, trabalhando em nossa vida, mesmo que não percebamos. A transformação externa, aquela que tanto desejamos, só acontece quando permitimos que Deus opere primeiro uma transformação interna em nossos corações. Quando estamos dispostos a mudar por dentro, o Senhor começa a manifestar as mudanças por fora. Se você recebe pela fé essa palavra, deixe o seu like no vídeo. Sabe, irmãos, às vezes não nos damos conta, mas acabamos ficando presos em uma rotina de reclamação e pessimismo, sempre focados nas dificuldades e esquecendo de olhar para aquilo que Deus já tem feito e aquilo que Ele ainda pode fazer. Sem perceber, criamos barreiras com a nossa própria atitude. Deus está esperando que tomemos uma postura diferente, que abramos nossos corações para a mudança que Ele deseja realizar dentro de nós. O deserto tem o poder de moldar o nosso caráter, de nos tornar mais fortes, mais dependentes de Deus, mas também pode nos endurecer e nos tornar amargurados, se não soubermos lidar com ele da maneira correta. É por isso que muitas vezes nos sentimos como aquele irmão que comentou: nada muda, está tudo ruim. Quando nos deixamos levar pelo desânimo, reclamando constantemente das circunstâncias ao nosso redor, podemos facilmente perder de vista o que Deus está tentando nos ensinar. O foco excessivo nos problemas pode nos cegar para as soluções que estão bem à nossa frente. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até mesmo você que já é inscrito, pois assim o YouTube vai enviar direto para o seu celular um aviso toda vez que eu postar uma palavra nova para você. Eu quero te lembrar de uma verdade fundamental. Deus nunca te abandona. Ele está com você em cada momento, mesmo nas horas mais difíceis e mais sombrias. Muitas vezes Deus trabalha em silêncio, nos bastidores, preparando o cenário perfeito para algo grande que Ele está prestes a realizar. Assim como aconteceu com Jó, Deus pode restaurar tudo o que foi perdido em sua vida. Jó, um homem justo, passou por um período de extremo sofrimento, perdendo seus bens, sua família e até sua saúde. Mas algo extraordinário aconteceu. No momento em que ele orou pelos seus amigos, Deus restaurou sua sorte.
dando-lhe o dobro de tudo o que ele tinha antes. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois eu vou orar pela sua vida. E meu irmão, minha irmã, se você quer apoiar esse ministério, se torne membro do canal e tenha acesso a benefícios exclusivos. O mais impressionante nessa história é que a restauração de Jó não veio quando ele se lamentou ou se entregou à dor, mas sim quando ele intercedeu pelos outros. Isso nos ensina uma lição profunda e valiosa. Muitas vezes, a nossa própria restauração começa quando paramos de olhar apenas para as nossas próprias necessidades e começamos a interceder pelos outros. Será que você tem carregado mágoas? Será que há pessoas que você precisa perdoar? Esse pode ser o passo que está faltando para que Deus comece a restaurar áreas importantes da sua vida. Jesus nos ensinou algo poderoso. Se não perdoarmos, também não seremos perdoados pelo Pai. Talvez você tenha orado, pedido bênçãos, clamado por milagres, mas ainda guarda ressentimentos profundos no coração. Isso pode estar bloqueando a ação de Deus em sua vida. Quando liberamos perdão e entregamos nossas dores a Deus, Ele nos cura, transforma o nosso interior e nos liberta de tudo aquilo que nos prende. O perdão é um caminho de cura. Eu já testemunhei muitos casais sendo restaurados por Deus. Casais que estavam à beira do divórcio, que já não viam mais saída para os problemas, mas que, ao decidirem orar um pelo outro, começaram a experimentar uma mudança sobrenatural em suas vidas. Às vezes pedimos a Deus que mude o outro, mas a verdadeira transformação começa dentro de nós. Quando entregamos ao Senhor nossas feridas emocionais, quando nos dispomos a orar com sinceridade, tanto por nós mesmos quanto pelos outros, começamos a ver os frutos da restauração. Talvez você esteja passando por uma crise financeira, ou em seu casamento, ou quem sabe na sua saúde. Eu quero te lembrar que o mesmo Deus que restaurou a vida de Jó pode restaurar a sua vida também. Mas para que isso aconteça, você precisa estar disposto a permitir que Deus cure o seu coração primeiro. A mudança interior sempre precede a mudança exterior. Eu gostaria muito que você escrevesse aqui nos comentários: Deus, transforma a minha vida. Sabe, irmãos, quando você entrega a Deus o controle e permite que Ele transforme o seu interior, Ele se encarrega de restaurar todas as áreas da sua vida. Lembre-se, Deus faz novas todas as coisas e Ele pode mudar completamente qualquer situação, por mais impossível que pareça. Nesse momento, eu quero orar por você. Deus, nós te agradecemos por mais um dia em Tua presença. Obrigado, Pai, por nos conceder a oportunidade de refletir sobre a Tua palavra, sobre as lições valiosas que o Senhor nos ensina todos os dias e por nos permitir caminhar na Tua luz. Agradecemos pelo Teu amor, que é constante e fiel, e pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã, nos dando novas chances de recomeçar e fazer melhor. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados. Perdoa-nos por todas as vezes em que falhamos, em que desviamos os nossos olhos de Ti e nos deixamos levar pela incredulidade, pelo medo ou pela ansiedade. Perdoa-nos, Pai, por nossa falta de fé, por nossa incapacidade de confiar plenamente no Teu poder e no Teu plano para as nossas vidas. Reconhecemos que muitas vezes, em vez de buscar uma transformação em nosso interior, optamos por reclamar das circunstâncias. Ajuda-nos a mudar, Senhor, a nos aproximar mais de Ti e a sermos mais fiéis à Tua vontade. Nós oramos, Deus, para que essa mensagem toque profundamente o coração de cada pessoa que está ouvindo agora. Que o Senhor venha com o Teu poder curar as feridas emocionais, as dores da alma e restaurar os corações que estão magoados, feridos e ressentidos. Assim como o Senhor
restaurou a vida de Jó, restaura também a vida daqueles que hoje se encontram abatidos, desanimados e perdidos. Deus, nós colocamos diante de Ti todas as situações de aflição. Pedimos que aqueles que estão enfrentando crises em seus casamentos, que estão lidando com problemas financeiros, que estão lutando contra enfermidades físicas ou emocionais, sabemos que o Senhor é poderoso para transformar cada uma dessas situações e trazer paz, cura e restauração completa. Que o Teu Espírito Santo intervenha poderosamente na vida de cada um que clama a Ti nesse momento, trazendo respostas, soluções e milagres. Senhor, nós também intercedemos por todos os pedidos de oração que têm sido feitos aqui nos comentários por tantas pessoas. Sabemos que o Senhor conhece cada uma dessas necessidades, cada angústia que foi compartilhada, e pedimos que o Senhor atenda ao clamor do Teu povo. Traga paz onde há caos, restaure a alegria onde há tristeza profunda e renove a esperança onde o desespero tem prevalecido. Que a Tua vontade soberana seja feita em cada uma dessas situações, pois confiamos que os Teus planos são sempre perfeitos. Deus, nós cremos que o Senhor está trabalhando mesmo quando não conseguimos ver. Cremos que o Senhor pode mudar qualquer circunstância e que o Teu poder é maior do que qualquer adversidade que enfrentamos. Ajuda-nos a confiar mais em Ti, a descansar em Tuas promessas e a entregar completamente nossas vidas em Tuas mãos, sabendo que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos por tudo. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.